Olá a todos, muito bem-vindo. Meu nome é Natasha e neste episódio dos Guardiões da Luz vamos falar sobre a nossa natureza, o perigo da comparação e o risco que nós temos de nos perdermos de nós próprios sempre que seguimos uma linha que não está de acordo com a nossa essência e com aquilo que nós somos. E que muitas das vezes nós não sabemos muito bem aquilo que somos ou quem somos. Então este vídeo vem hoje inspirado por algumas das sessões da semana passada que passou. Um livro que eu estive a ler também, que eu já vos vou mostrar. E esta meditação sobre o perigo de nós às vezes seguirmos as, o entusiasmo dos outros para um caminho que pode não ser o nosso, para um caminho que pode não ter nada a ver connosco. Este vai ser um vídeo mais de, sei lá, fluxo de consciência, portanto não está nada programado, não está nada escrito, não está nada. Vem buscar um chazinho novamente ou um refresco que estamos a ficar com um tempo bom e vamos conversando. Esta é uma conversa, a maioria destes vídeos são conversas. Se tiveres alguma questão, alguma sugestão, alguma coisa que queiras acrescentar, podes colocar em baixo nos comentários ou podes enviar-me a mim em privado, se for, eu sei que alguns de vocês preferem enviar em privado. Está tudo bem. No Instagram, principalmente, é a forma mais fácil de eu te conseguir responder com rapidez, mais do que aqui. Então vamos lá conversar sobre isto. Isto tudo foi um bolo desta semana em que um, alguém me recomendou um livro para ler que eu percebi que não tinha. Não é que bem não tivesse nada a ver comigo, o tema, o tema tem tudo a ver comigo, mas eu estava tão entusiasmada para ler o livro que sei lá, as expectativas estavam demasiado altas e aquilo caiu um bocado por terra. Um, Começou por aí, começou por algumas questões nas consultas de mentoria em que há esta comparação entre as pessoas. E é, por cima, a comparação de maçãs com laranjas. Não tem nada a ver. Nós não podemos comparar duas coisas diferentes. E foi daí que veio isto tudo para hoje. Então vamos começar pela questão base, que é muitos de nós não sabemos quem somos. Não nos conhecemos a nós próprios, não é? Conheces a ti mesmo. Não nos conhecemos a nós próprios. Não sabemos quem somos, não sabemos o que é que queremos, não sabemos o que é que gostamos. E mesmo que tu digas assim, não, Natasha, eu sei quem sou, eu sei o que é que quero. Eu vou-te lançar este desafio. Se calhar vê o vídeo primeiro e depois faz isso. Mas eu vou-te lançar este desafio. Pega num caderno, ou então só tu, quietinha, em silêncio, sozinha. E vai tentar perceber quem é que tu és na realidade. Quem é que eu sou? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? O que é que eu quero? O que é que, se eu pudesse mudar na minha vida, mudava? O que é que está. E podem ser coisas, podem e devem ter ser coisas pequeninas. O que é que na minha vida há que não está em sintonia com a minha natureza? E pode ser, por exemplo, falta de silêncio. Não foi um dos temas de uma das mentorias, em que é alguém que tem tanta coisa à volta. Bonitas, coisas bonitas, responsabilidades com a família, responsabilidades com animais, responsabilidades com a ajuda ao próximo, mas é tanta coisa que não há algo que está em total alinhamento com a essência daquela pessoa, que é o silêncio, a aprendizagem, o crescimento pessoal. Não há espaço para isso. Tudo preenchido com coisas boas, com coisas fantásticas. Então, às vezes, até o excesso de coisas boas, aquilo que nós consideramos boas ações, ou ser boa pessoa, até o excesso disso pode trazer um prejuízo pessoal. Porquê? Porque algo na nossa essência não está a ser nutrido. Algo que faz parte de nós. Então, quando nós nos conhecemos melhor a nós próprios, quando nós sabemos quem somos, sabemos o que é que gostamos, sabemos o que é que queremos, e sabemos mesmo, não é só achamos que sabemos, por isso é que eu te estou a pedir para fazer este exercício. Quando nós sabemos quem somos, é muito mais fácil não comparar, porque não se pode comparar laranjas com maçãs, não dá. Não dá. Elas até têm a mesma forma, elas até crescem as duas em árvores, mas são dois frutos completamente diferentes. E quando nós tentamos comparar duas coisas diferentes, nunca resulta bem. Vou dar outro exemplo.
Ah, no meu canal de livros, que é os livros da Casa Sofia, uma amiga minha fez um comentário sobre que gostava de ler mais depressa. Gostava de ter a capacidade de ler mais depressa. Porquê? Porquê? Não é? Porquê? Porquê que nós temos, e isso entrou no tal livro que me recomendaram e que eu gostei, mas não sei, se calhar não estou bem na onda daquilo. Porquê que nós temos que ter esta comparação e esta necessidade de produtividade? Porquê que eu tenho que ler depressa? Ninguém tem que ler depressa. Cada um lê ao seu ritmo. Eu tenho característica, não é bom nem é mau, é uma característica. Eu tenho a característica de ler rápido e de, como leio rápido, as coisas não encaixam muito bem. Então eu preciso de escrever, eu preciso de sublinhar, preciso de escrever, preciso de rabiscar, preciso de sintetizar as coisas para que aquele tempo que eu estou a dedicar a ler um livro não seja desperdiçado. E às vezes é mais rápido, outras vezes é mais lento. Porque nós somos pessoas diferentes, temos características diferentes, temos naturezas diferentes. Outra coisa é, por exemplo, aquilo que tu gostas. Se gostas mais de ver séries ou filmes, se gostas mais de ver filmes de terror ou de romance. Os filmes de romance não são melhores que os de terror ou vice-versa. São naturezas diferentes, são coisas diferentes, são gostos diferentes, se calhar até são fases de vida diferentes. E esta comparação, não é como se costuma dizer, como é que é a frase? A comparação rouba toda a alegria. E no fundo é isto, porque quando nós nos comparamos e que somos coisas diferentes, porque cada um de nós é um fruto diferente. Quando nós nos comparamos, começamos a achar que somos menos que ou mais que. Seja menos que ou mais que é a fórmula de ires pela ribanceira abaixo. Quando nós começamos a achar que somos melhores do que alguém ou que somos piores do que alguém, acabou-se. Então qual é que é a melhor opção? Aquilo que eu faço, porque nós às vezes temos objetivos, olhamos para alguém que está a fazer qualquer coisa e dizemos, epá, eu também gostava de fazer aquilo. Eu também gostava de vivenciar aquilo. Eu se calhar também gostava de aquilo que a pessoa está a fazer ou a ver. É olharmos internamente e percebermos, ok, isto faz parte da minha natureza ou não. Ou eu estou só entusiasmada por ver o entusiasmo daquela pessoa. Isto às vezes acontece comigo. Eu às vezes olho para qualquer coisa que alguém está a fazer, ou que está a ler, ou que está a comer, e é quase um. É o entusiasmo da pessoa entusiasma-me a mim. Então o que é preciso fazer aqui? É preciso ter temperança, ponderação, senso comum, autoanálise. É preciso parar e pensar, ok, aquilo que aquela pessoa, vamos imaginar que aquela pessoa está. Vamos pegar num exemplo fácil, está a ler um livro, ou recomendou um livro, ou gosta muito de um livro, seja o que for, ou oráculos, o que for. Vamos pensar e ponderar primeiro, porque o que acontece quando nós acedemos logo àquele instinto, àquele gosto automático, aquele prazer automático, e não ponderamos e não pensamos naquilo que estamos a fazer, é que na maioria das vezes é uma coisa que não fica, não é consistente. E tem que ser, Natasha, se calhar não, se calhar não. Mas a gente tem que ponderar e pensar, ok, eu quero isto de uma forma só imediata e estou aberta a que aquilo não funcione para mim e passo adiante, ou não. Ou quero. Nós vamos a falar de um livro, é uma coisa mais simples, não é? Mas, por exemplo, se estivermos a falar, sei lá, de uma mudança de casa, de uma mudança de país, de uma mudança de carreira, de, sei lá, uma escolha de um curso, por exemplo, é uma coisa que, em princípio, terá aqui mais alguma responsabilidade. Então eu tenho que pensar se vale a pena ou não, e se aquilo não resultar para mim, se eu estou confortável com simplesmente fechar aquele capítulo e ir-me embora. Porque depois também há este grande desafio, que é, nós às vezes investimos muito numa coisa, de tempo, energia, dinheiro, o que for. Investimos tanto, pá, que depois temos dificuldade em voltar para trás, que depois temos dificuldade em dizer, olha, não, não, não é isto que eu quero. Faz-me lembrar um amigo meu, que há muitos anos atrás, e eu fui daquelas pessoas que não percebeu e que agora percebo. E, portanto, é alguém que já naquela altura, há muitos anos atrás, mais maduro que eu, ele fez 2 anos do curso, 3 anos do curso de engenharia.
e decidiu que não era aquilo que ele queria e desistiu do curso e foi fazer outra vez os exames nacionais para entrar para a medicina, é médico hoje. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu, isto ainda foi no pré-Bolonha, ninguém percebeu porque é que ele não terminava o último ano. Porque é que não aguentas mais 6 meses, acabas esse ano que estás a fazer, acabas esse ano, ficas com esses 3 anos feitos e depois logo fazes os exames, logo te arriscas, porque podes não entrar, podes não correr bem, podes não gostar. Toda a gente, e quando eu digo toda a gente, é toda a gente lhe deu esta recomendação. Porquê? Parece a justificação lógica naquela situação. Porquê? E porquê que isto aconteceu? Porque nós temos medo, quando investimos muito numa coisa, voltar para trás, perder tudo aquilo que fizemos. Foi como se estivéssemos a desperdiçar todos aqueles anos. E ele já naquela altura era muito mais sábio do que nós e percebeu que não é um desperdício. Foi um caminho que ele seguiu, percebeu que não queria, e a partir do momento em que ele percebeu que não queria, não ia desperdiçar nem mais um minuto. Foi a justificação que ele nos deu. Isto foi uma que na altura eu não percebi, são muitos anos depois é que eu percebi. Foi uma lição espiritual muito grande, alguém que não tem nada a ver com espiritualidade e que nem sequer liga nenhuma a isso. Mas foi uma lição espiritual muito grande, porque ele percebeu, ok, este não é o caminho, e se este não é o caminho, eu não vou esperar mais 6 meses, eu não vou perder mais 6 meses. Eu vou exatamente para onde eu quero ir, vou virar, vou voltar para trás, eu não vou perder mais 6 meses. Estes 6 meses são preciosos para mim. E nós temos tanto medo de fazer isto. Temos tanto medo, às vezes, de dar a volta. Claro que não é fazer isto de uma forma impensada. Ele pensou nisto, ele ponderou nisto, ele meditou nisto. E não permitiu que quem estava à volta dele, que tinha medo por ele, não é? Porque isto veio tudo numa base de amor, de carinho, de preocupação com aquela pessoa, o impedisse de fazer aquilo que ele sabia que era o certo para ele. Então é esta questão, às vezes nós temos medo de terminar um contrato de trabalho, um relacionamento, uma obra, mudar qualquer coisa numa obra. Temos medo de fazer uma mudança em algo onde nós já investimos muito. E quanto mais tempo nós demorarmos a virar, mais tempo vamos demorar a chegar àquilo que é a nossa natureza, àquilo que faz parte da nossa essência, da nossa vida, daquilo que é o nosso caminho, a nossa missão, o nosso propósito, o que tu quiseres chamar. Então, às vezes é preciso ter esta coragem de dar a volta, esta coragem de voltar para trás e dizer: não, não é isto que eu quero, independentemente daquilo que eu queria há um ano atrás, não é isto que eu quero agora. Com calma, com ponderação, com meditação, com temperança, vamos analisar as coisas e vamos escolher o melhor caminho para voltar ao sítio certo. E esta comparação que nós às vezes fazemos com os outros é uma forma de paralisia, é uma forma de nós não caminharmos na nossa direção. Eu olho para o lado e digo: aquela pessoa fez isto, ou tem aquilo, ou está não sei o quê, whatever o que for. E eu não. Porquê é que aquela pessoa faz isto e eu não? Porque são naturezas diferentes, são energias diferentes, são experiências de vida diferentes. E estas experiências de vida diferentes aplicam-se a cada um de nós de uma forma muito natural. De uma forma muito natural e muito pessoal. E nada, e a única coisa que eu acredito, não é? Essa é a minha crença já. Eu acredito que a única coisa que nós levamos daqui é aquilo que construímos connosco mesmos, uns com os outros e para o planeta. Não vamos daqui mais nada. Ou não deixamos aqui também mais nada. O que deixamos aqui é efêmero e tem importância para nós e não vai ter importância para os outros. E se tu fores ao, sei lá, ao Facebook ou ao X, essas coisas, tu vais ver dezenas, centenas de coisas que as pessoas receberam de herança e que estão a tentar doar, entregar, vender. Porquê? Porque aquilo tinha importância para as pessoas que partiram, mas não tem importância para aqueles que cá ficam. Então a única coisa que tem realmente importância, a única coisa que tem realmente importância é o que nós deixamos no coração das pessoas. E nós só podemos deixar no coração das pessoas algo que é genuíno e verdadeiro, de acordo com a nossa natureza e a nossa essência e a nossa verdade.
Porque tudo o resto não é nosso. Estás a perceber isto? Aquilo que eu deixar, que são frases feitas de outra pessoa, que são inspirações de outra pessoa, que não vieram diretamente do meu coração, não são legado meu. Não são legado meu, não é verdadeiramente meu. Eu não deixo a quem cá fica algo da minha natureza, algo meu. E é por isso que eu sinto que isto é tão importante. Que eu sinto que é tão importante nós vivermos em total alinhamento com quem somos, e para isso precisamos nos conhecer a nós mesmos. E para nos conhecermos a nós mesmos, precisamos de experimentar. Precisamos de ver, olha, gosto de picante, ou gosto de doce, ou não gosto de esta textura, não é? Eu gosto disto, gosto daquilo, gosto de. Não aprecio muito este caminho, não faz sentido estas conversas. Precisamos nos conhecer, precisamos nos experimentar. Precisamos de pensar um pouco e sentir um pouco sobre nós. E só assim que nos vamos conhecendo. Se eu estou constantemente a tentar ser aquilo que aparece, lá, nas redes sociais, ou aquilo que é a moda, se eu estou constantemente a tentar ser uma coisa que vem de fora, sem ser para esta questão da comparação, para eu perceber se faz sentido ou não faz sentido, eu nunca me consigo descobrir a mim mesma. Eu nunca consigo saber quem sou realmente. E no final das contas, essa é a única coisa que fica, não é? Pensa comigo, nos meus livros, os meus oráculos, que eu adoro. Os meus oráculos, olha, vamos pegar os meus oráculos, não é? Porque se calhar os livros, se calhar até alguém é capaz de gostar de ler. Os meus oráculos. Qual é a probabilidade de um dia que eu não esteja cá, ou um dia que eu não quero usar os meus oráculos? Também pode acontecer. Ou que eu não consigo usar os meus oráculos. Qual é a probabilidade de alguém, e disto significar alguma coisa para alguém? É pouca, é baixa. Porquê? Porque estes oráculos são especiais por tudo aquilo que eu vivi com eles, com vocês. Há aqui alguns oráculos que estão comigo há quase 20 anos, como aquele. Aquele. Que já vejo leituras comigo, sabe que eu uso praticamente aquele oráculo em todas as leituras. E, portanto, isso tem uma importância grande para. Olha, aquele oráculo é um ótimo exemplo. Este oráculo é um ótimo exemplo. Este oráculo eu uso desde sempre. Deve ter sido comprado para aí, sei lá, 2010, 2011, deixa lá ver se isto diz aqui. E este oráculo eu adoro, eu uso praticamente em todas as leituras. Deve ter sido para aí 2007. Daqui diz 2007, portanto deve ter sido para aí 2010, 2009, 2010. Foi um dos primeiros oráculos que eu comprei. Este oráculo tem uma grande importância para mim, porque foi um dos primeiros oráculos que eu comprei. É um dos oráculos que eu mais usava já naquela altura, e não continua a ser um dos oráculos que eu mais uso. E quando vocês vão comprar, porque há tanta gente que já me disse isto, no curso dos oráculos, há tanta gente que já me disse isto, olha, eu comprei esse oráculo que tu disseste que gostavas muito, e pá, e para mim ele não diz nada. Claro que não, claro que não. Ele diz para mim. Porquê? Porque há uma história entre mim e este oráculo. Há uma história entre mim e todas as experiências que eu vivi com ele ao início. Porque ao início, quando havia muito pouco, né? Havia bem, eu tinha bem 3 oráculos, uma coisa assim. Há uma história entre nós, há uma ligação entre nós. Portanto, o significado dele é para mim. É para mim. Quando tu vais comprar ou crias e gera-se naturalmente esta conexão, ou então, claro que este oráculo não vai significar nada para ti, até porque este oráculo é de 2007. Já saíram centenas de oráculos melhores a seguir àquele. Para mim, aquele tem uma ligação emocional, porque foi dos primeiros e porque foi daqueles que desde o início eu mais usei com vocês. Então há muitas histórias que vêm e que estão aqui, que se teceram à volta desta ligação. Claro que para ti pode não significar nada, também, até porque há oráculos muito mais bonitos que aquele, e muito mais práticos que aquele, e muito mais tudo que aquele. Está bem? Então é isto. Quando nós percebemos, aquilo faz parte da nossa natureza, aquilo faz parte da nossa história, aquilo faz parte do nosso percurso. Percebemos que a comparação com o outro, ou eu tentar ser igual ao outro, ou eu tentar ler os mesmos livros que o outro, ou usar os mesmos oráculos que o outro, ou usar as mesmas técnicas que o outro, é uma fórmula para o desastre. Se não estiver em sintonia com aquilo que eu sou. Se não estiver em sintonia com aquilo que eu sou. Se estiver, tudo bem.
Porque há muita gente que usa as mesmas técnicas, os mesmos oráculos, lê os mesmos livros e gosta. Mas tem que sempre passar por este filtro. É por isso que, se eu não me conheço a mim mesma, se eu não conheço a minha essência, se eu não conheço a minha natureza e vou pelas correntes de quem aparece por aí e diz que isto é muito bom, aquilo é muito bom, e eu caio nisso também, dezenas de vezes, centenas de vezes. Que se nós vamos muito por estas correntes, somos puxados em direções muito diferenciadas, muito opostas, e nunca conseguimos estar no nosso centro. Eu estou sempre a ser puxada para qualquer coisa nova. Aliás, esta vida, não é? Este plano, este planeta, este algoritmo todo onde nós vivemos, puxa-nos constantemente para coisas, puxa-nos constantemente para a direção que eles acham que nós queremos ir. E se eu não souber quem sou, se eu não tiver o meu centro, a minha âncora, eu sou puxada para montes de direções e sinto-me o quê? Perdida. Perdida. Porque não sei qual é o meu ponto central. Porque estou constantemente a comparar-me com os outros. Porque estou constantemente a querer ser como os outros. Porque estou constantemente a querer usar a mesma roupagem. E não, isto não é sobre roupa. Estou a querer usar a mesma roupagem que o outro. Quando isso pode ou não estar em alinhamento com a minha natureza, com a minha essência. Então este é o desafio que eu te deixo hoje. O que é que faz parte da tua essência? O que é que faz parte da tua natureza? O que é que já não faz parte da tua natureza? Já não faz parte da tua essência? E tu ainda te agarras porque é a memória que tu tens de ti mesma. Eu sou assim, eu sempre fui assim. És? Ainda és? Ainda és? Se calhar não, ou se calhar sim. Conhece-te a ti mesma. Se calhar será o melhor título para este episódio, porque na mentoria, uma das coisas que eu tenho visto muito, 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 é esta energia da comparação e esta energia, às vezes, algumas pessoas, da construção. Ou seja, alguém, quase como se alguém me tivesse construído assim e eu não consigo sair daquela construção que sou feita pelos pais, pelos professores. Estou-me a lembrar, não foi de agora, mas numa mentoria do ano passado, foi muito intenso esta desconstrução do tu és muito boa aluna, tu és muito boa aluna nisto. Então, e é por bem, não é por mal, foi por bem. Toda a gente à volta daquela pessoa construiu esta ideia de que ela era muito boa naquilo. Quando aquilo não era nada do que ela queria fazer. Então, ela construiu, no fundo, esta persona, esta máscara, que chegou a um ponto que teve que estalar, porque porque tudo aquilo que lhe disseram e construíram à volta dela ao longo dos anos foi: tu és muito boa nisto, tu és muito boa aluna nisto, tu és muito não sei o quê nisto. E ela acreditou naquilo com tanta veemência que houve uma altura, a imagem que me aparecia era como se ela estivesse a estalar. Estalar mesmo, como se fosse uma boneca daquelas de. Ai, qual é a palavra? De porcelana. Uma boneca de porcelana a estalar. Porquê? Porque criaram uma persona à volta dela que não tinha nada a ver com a essência dela, que não tinha nada a ver com o que ela queria fazer. Epá, isto, nós vivermos não sei quantos anos, dezenas de anos, numa vida que construíram para nós e que não é a nossa, é muito desafiante, não é? E ter que estalar toda aquela boneca que foi construída à volta para seguir o caminho dela e a essência dela, que isto já foi o ano passado, está a seguir e está a correr tudo bem. Claro que sim, claro que está a correr tudo bem. Porquê? Porque quando nós começamos a desconstruir isto que construíram à nossa volta, é bem, não foi por mal, nada disto é por mal, mas não é por si por mal ou por bem, é que já construíram, pronto, construiu-se, pronto, ponto final. Está construído. Então temos que desconstruir. Temos que ir desconstruindo as coisas para sermos nós mesmos. E está a correr tudo bem. Perdi-me agora um bocado, não é? Pronto. Então esta é a ideia. Conhece-te a ti mesmo, conhece quem és, vê quais são as construções que fizeram à tua volta, se há alguma coisa que é preciso desconstruir. E quando tu sabes quem és, o que é que queres, o que é que gostas, o que é que não gostas, independentemente daquilo que os outros te dizem de fora,
Tu vais sempre ter este centro. É como se tivesse aqui um farol. Vais ter sempre aqui uma luz, em que este é o meu centro, portanto é para ali que eu tenho que me dirigir. Independentemente daquilo que as pessoas que me amam e que querem o meu bem dizem, porque muitas das vezes elas dizem certas coisas, isto acontece muito com os nossos pais. Eles dizem porque nos amam, porque têm medo que a gente se magoe. Então, quando eu tenho o meu centro, a minha luz central, eu consigo saber para onde me direcionar e onde agradecer a opinião, mas recusar recebê-la. Bem, então deixo este vídeo, espero que tenhas gostado. Eu vou deixar em baixo o link da nossa comunidade de mentoria dos Guardiões da Luz, tem o mesmo nome destes vídeos que eu faço aqui. Vou deixar o link em baixo, onde nós vamos mais profundamente em certos temas, onde também temos aqui algumas sugestões de livros, temos algumas sugestões de práticas espirituais, temos meditações, temos leituras, temos discussões, conversas uns com os outros, sessões ao vivo e acesso a todos os meus cursos. Ou seja, eu há bocado falei do curso dos oráculos, esse curso está incluído também aqui na comunidade, tá bem? Vou deixar todas as informações em baixo. Já sabes, se tiveres alguma questão, é só perguntar. Não te esqueças de fazer o teu like, partilhar com os teus amigos, fazer o hype se estiveres no telemóvel. E alguma questão que tenhas, alguma sugestão que tenhas para estes vídeos semanais, diz-me, que eu estou aqui precisamente para isso. Um beijinho, até à próxima.